partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Despertar do Ser Integral. Nós hoje vamos estar falando sobre um tema super importante, que é a comunicação não violenta. E nós sabemos que é um tema mesmo atualíssimo, porque todos nós precisamos aprender um pouco a nos comunicarmos e de forma mais tranquila, né? E isso nós vamos estar refletindo no programa de hoje, mas antes eu gostaria de dizer que nós estamos aqui neste programa também representando o Instituto Alfa do Bem, que fazemos atendimentos socialmente às crianças e adolescentes, não só a nível da psicologia, mas aplicamos os testes neuropsicológicos e fazemos atendimento também neuropsicológico. Então, nós vamos fazer todo um trabalho aquelas pessoas que não conseguem um horário ou que não conseguem fazer um atendimento que precisa dentro da área da psicologia. E lembrando sempre que é exclusivamente a crianças e adolescentes. E vamos então para o nosso tema de hoje. Precisamos sempre lembrar que todos nós, principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, que temos esta abordagem espiritual, nós precisamos entender que chegou a hora de colocarmos em prática. Nós precisamos aprender que uma das formas mais importantes da comunicação é sabermos ouvir para podermos falar. Se nós aprendermos a ouvir, nós vamos falar de forma adequada, nós vamos responder de forma adequada e nós vamos conseguir, dentro de uma relação interpessoal, nos mantermos em equilíbrio, que esse é o nosso maior propósito. Então, sempre nós dizemos assim, antes de você dar a sua opinião, avalie a situação como um todo, né? Quando você for dar o seu ponto de vista, pode fazer, mas de forma positiva e respeitosa. Porque nós todos precisamos saber que, ou nós precisamos pensar que uma resposta inadequada, ou uma fala mais impulsiva, ou uma fala mais agressiva, pode gerar um transtorno no relacionamento. Ou seja ele entre pais e filhos, seja na escola com os professores, seja no trabalho, onde for, nós precisamos aprender a ter controle do que nós estamos falando. Então, nós sempre lembramos que um dos nossos maiores representantes da comunicação não violenta foi Mahatma Gandhi, que, para defender o seu povo da opressão dos ingleses na época, o que ele fez? Ele treinou todos aqueles que iriam segui-lo uma forma diferente de reivindicar a libertação, reivindicar que o povo pudesse viver no seu próprio país sob a ascendência de um governo consciente e ético. Então, dentro desta proposta, ele ensinava a todos aqueles que o acompanhavam a comunicação e o comportamento não violento. O que significa isso? Você saber ouvir, você saber falar e não se deixar levar pelas emoções. E hoje nós sabemos, através dos estudos da neurociências, através dos estudos da inteligência emocional, nós sabemos que é a nossa prática vivencial de hoje em dia. Nós precisamos saber o que é que nós estamos sentindo emocionalmente para podermos expressar isso em comportamento, em ações, em verbalização e até, eu poderia dizer, na fisionomia. Por quê? Você pode se comunicar por diversas formas, escrita, falada, desenhos,
a fisionomia, ela fala muito. Às vezes a pessoa chega, bom dia, a outra está com uma cara muito fechada. Qual é a expressão que ela está emitindo? Que ela não está bem ou que ela não está gostando de algo. E nós precisamos fazer esta leitura. E assim nós poderemos agir de forma diferente para que esta pessoa saia desse estado, que não é nada agradável. Nós não sabemos o que ela está sentindo, nós poderemos perguntar, mas de primeira mão, batendo o olhar no indivíduo, a gente já consegue identificar se essa pessoa está bem ou não. Ah, mas e se eu esconder, der uns sorrisinhos assim e tal? Não, porque isso vem à tona. E outra, sem falarmos do campo vibracional que está em torno dessa pessoa. Quando você se aproxima, você sente, não é assim? Nós médiuns, que já trabalhamos, que temos uma sensibilidade espiritual bem acentuada, não precisam nem meias palavras, porque nós, sentindo a pessoa, a gente já consegue fazer uma leitura. E essa leitura vai nos oferecer uma informação, que pode ser uma informação no aspecto positivo ou negativo do que a pessoa está vivendo ou passando. Então, vocês imaginam que para vivermos uma comunicação mais tranquila, não violenta, nós precisamos fazer a nossa parte, que é nos auto-observarmos, nos conhecermos, para saber como é que nós vamos lidar com certas pessoas que são mais agressivas e até violentas. E utilizarmos palavras que não dê muito incentivo para que essas pessoas possam se manifestar desta forma. Então, nós é que precisamos controlar, nós é que precisamos proporcionar às pessoas recursos e meios para que elas não fiquem afloradas nesse aspecto. E, dentro de tudo que nós já aprendemos sobre Jesus, nós poderemos pensar: Jesus foi um excelente comunicador na comunicação não violenta. Jamais tudo que nós estudamos dentro da doutrina espírita, informações de Humberto de Campos, os livros trazidos pelos espíritos Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, tudo que foi dito sobre Jesus foi dito de uma forma muito amorosa e plena. Jesus foi um ser empático, foi um ser altruísta, foi um ser que realmente depositou em suas palavras, em seus gestos, no seu corpo, na forma de se expressar, o amor. Nós não estamos nesse patamar ainda, mas nós poderemos, a partir deste modelo de Jesus, irmos nos identificando amorosamente com ele. E aí, o que nós poderemos fazer? Se nós ainda não podemos passar aquele amor que Jesus conseguiu passar, nós poderemos, com certeza, desenvolver a compaixão, que é entender o outro, que é proporcionar ao outro um meio mais favorável para lidar com a vida, para lidar com os aspectos que ele ainda não consegue. Se nós entendermos o indivíduo que está mais agressivo ou violento e não entrarmos nesse campo vibracional, nós vamos ajudá-lo, porque ele não vai vivenciar essa situação e logo ele não vai discutir e não vai entrar em contato com energias negativas. Então, se nós estivermos nos preparando diariamente através de uma boa oração, elevação de pensamentos, pensamentos otimistas, pensamentos altruístas, com certeza nós vamos estar sempre regados de energias positivas e com a assessoria espiritual extremamente boa. Então, depende de nós. Que tal nós começarmos a pensar que, através da comunicação, nós atraímos um campo energético negativo? É isso que acontece. O Emmanuel nos dá, em todos os livros, ele comenta que nós precisamos tomar muito cuidado com as ondas mentais que emitimos ou com as palavras que emitimos que não são positivas. Nós temos um exemplo positivo que foi Jesus
E nós temos um exemplo negativo que eu trouxe hoje, que foi Hitler, Adolf Hitler, que através da sua comunicação, através da sua fala, ele era extremamente carismático, mas ele induziu negativamente milhares de pessoas a tomarem um caminho totalmente diferente, um caminho da briga, da discórdia, da guerra e da morte. Sendo que nós poderíamos seguir ou entender que a comunicação de Jesus, ela foi maravilhosa. Quem a interpretou de forma errada e negativa estão brigando até hoje. Os indivíduos que não souberem interpretar as palavras de Jesus estão em guerra até hoje. Então nós precisamos rever isso. Jesus tinha o intuito de, através do seu comportamento, ser uma mensagem de amor, ser uma mensagem de reabilitação, ser uma mensagem de esperança e de cura a todos aqueles que ainda eram enfermos das almas. E almas enfermas precisam de cura, de reabilitação. Então ele veio para nos ensinar. E nós precisamos nos destacar em relação àquilo que não é legal, aquilo que não é bom. Nós não podemos estar buscando modelos violentos. Ah, eu gosto daquela pessoa porque ela é agressiva, ela é violenta, ela se defende. Ninguém chega perto daquela pessoa e vai falar alguma coisa, porque ela já sabe muito bem se defender. Cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque esse não é o nosso modelo. Nosso modelo é Jesus. Nosso modelo é ouvirmos com ouvidos de calma, de sustentação, de cautela, de reflexão. Nós temos que permitir que a nossa análise chegue antes que a emoção na situação. Como? Pensando. Se eu sou uma pessoa muito impulsiva, significa que as minhas emoções estão extremamente soltas e liberadas, sem um pingo da minha análise, sem um pingo da minha inteligência intelectual, da minha inteligência analítica. Então eu preciso mudar. Então eu preciso me acalmar. Uma das coisas mais importantes, qual é o caminho de nós atingirmos o controle das emoções? Se acalmando. Por que que hoje o mundo está agressivo e violento? Porque todo mundo está muito ansioso. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão desenvolvendo transtorno de ansiedade, de pânico, que levam à depressão e que levam ao transtorno obsessivo-compulsivo, que levam ao transtorno alimentar. Olha, gente, a ansiedade exacerbada, ela é geradora de uma série de patologias, inclusive orgânicas, né? Ela gera o quê? Gastrite, doenças autoimunes, doenças intestinais, enfim, gente, hipertensão, doenças cardiovascular. Então, só perdemos com isso. Então, nós precisamos administrar a nossa ansiedade. Por quê? Todos temos. Todos temos a ansiedade como uma energia impulsionadora de grandes realizações. Só que nós temos que perceber qual é o patamar que ela vai se tornar negativa ou gerar uma patologia. Nós temos que ter esse bom senso. Nós temos que estar observando tudo isso, para que nós não entremos numa série de contextos que irão nos levar ao desequilíbrio, inclusive espiritual. Quando a pessoa diz, estou fazendo tratamento de desobsessão, estou com um tratamento numa assistência espiritual, eu sempre digo, nós precisamos organizar as nossas emoções, porque assim nós vamos nos desvinculando dos espíritos que estão nos atacando. Mas como? Mudando o comportamento, tendo pensamentos otimistas, positivos, fazendo oração e praticando o bem. 4 coisinhas super importantes. Se nós praticarmos o bem, se nós tivermos fé,
confiança na espiritualidade e entendermos que quando nós estivermos sob o controle das nossas emoções, nós não vamos mais permitir que ideias externas espirituais nos atinjam. Logo, nós iremos nos reconstruir a cada dia, que é o nosso propósito. Existem as assistências espirituais para as pessoas que estão passando por alguma necessidade, mas elas precisam também. Nós sabemos que em toda assistência espiritual, antes de você entrar na sala de tratamento espiritual, você tem uma antessala com uma palestra. E essas palestras são verdadeiros medicamentos para a alma. E nós temos que assisti-la, nós temos que ouvi-la, nós temos que penetrar dentro, na essência dessas palavras daquela pessoa, do palestrante, porque nós precisamos edificar o nosso interior através daqueles ensinamentos, para depois irmos para a sala de passe. Então, só para entendermos o quanto as nossas emoções precisam de rédeas curtas, para que nós possamos ceder ou não ceder de acordo com o nosso querer, de acordo com a minha vontade. Eu vou sorrir, eu posso até ficar triste, mas eu tenho que ter o controle. Eu não posso ficar triste todos os dias. Eu não posso ficar triste o ano inteiro, a vida toda, porque isso exige uma perda de energia grandiosa. E você passa pela vida, ao invés de você sair progredindo, você sai ou estacionado ou você sai devendo para você mesmo. Um grande aprendizado. Então, a partir de agora, faça a sua avaliação. Perceba o quanto todos esses ensinamentos da doutrina espírita vêm para nos auxiliar como instrumentos vivenciais para pensarmos o certo e falarmos o certo. A comunicação, ela deve ser pensada. Nós não podemos nos comunicar à irrevelia do pensamento. Jamais. Porque senão nós vamos sair aí brigando com todo mundo, magoando pessoas e interferindo no comportamento delas. E nós não temos esse direito. Nós precisamos mudar o nosso mundo interno e proporcionar que o outro mude, mas o outro só vai mudar se realmente ele desejar. Então, é o que nós estamos pretendendo, fazer a nossa parte. Então, como eu estava lembrando de Mahatma Gandhi, ele revolucionou toda uma época, mas sem a violência. Vocês imaginam? Eles lá, o povo reivindicando, né, uma posição do governo, mas sem armas, sem brigas, sem violência. Que coisa linda! Isso pode existir? Pode existir porque existiu. Então, todos nós jamais podemos nos recorrer a esse erro de, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da religião, brigarmos ou matarmos. Isso não tem um sentido. Nós precisamos nos amar em nome de Deus, nos entendermos em nome de Deus, porque não importa a religião que você tenha, o que importa é como você vive a sua religião. Você respeita as pessoas, você se respeita, independente de ser a pessoa viver a comunhão da sua filosofia de vida, independente de qualquer coisa, você respeita essa pessoa. Porque se não respeitar, não está valendo a sua religião. Porque a religião, ela só vai ser super importante se ela nos ensinar a sermos pessoas boas e éticas, que vivem a moral, que respeitam uma pessoa. Se eu sou espírita, eu respeito o evangélico, o maçom, o islâmico, o católico, o budista, não importa o que o outro seja, porque eu estou respeitando o indivíduo. É ele que está sobre o meu respeito. Então, independente da crença, eu tenho que respeitar.
o respeito, porque é um indivíduo, é um ser filho de Deus que está ali comigo, numa comunhão de situações, num planeta, buscando também o progresso que Deus permitiu que ele viesse, reencarnasse para adquirir. Então, que tal nós pensarmos sobre isso? Que tal nós fazermos esta autorreflexão para controlarmos um impulso, para controlarmos uma atitude impensada? Nós precisamos ter as rédeas das nossas emoções. Vamos supor que os cavalos são as emoções e você, como um condutor de uma carruagem com 6 cavalos, vamos por 6 emoções mais importantes e principais. E você pega as rédeas desses cavalos e você segura aqui, você conduz. O que eu vejo, na maioria das vezes, é o condutor de braços cruzados, as rédeas caídas e as emoções levando para onde querem, que são os cavalos. Se os cavalos não estiverem sob as rédeas, eles é que vão levar o condutor para onde eles quiserem. Não é assim que funciona? Os cavalos sem as rédeas levam onde eles querem. E os cavalos com as rédeas seguras pelo condutor, é o condutor que vai levá-los onde ele quer. Então, é uma simbologia muito legal para nós pensarmos. Nossas emoções é que vão nos levar para as atitudes, ou nós vamos pensar e vamos nós conduzirmos as nossas emoções para onde desejarmos que elas estejam. Então, não é tão difícil, é trabalhoso, mas nós vamos chegar lá. Faça a sua parte, todo mundo fazendo uma pequena parte todo dia, nós vamos construir uma vida melhor. E é essa a nossa proposta, dentro da doutrina espírita, dentro da ciência, dentro de tudo que nós estamos aprendendo. Se cada um fizer a sua pequena parte, o mundo será melhor muito em breve. Então, eu desejo que você seja muito feliz, que você tenha gostado do nosso programa e que você possa entrar em contato, dando dicas de assuntos, dicas para que nós possamos cada vez mais melhorar esse programa e assim ser uma forma de utilidade para todos. Um beijo no coração, uma excelente semana e até o próximo programa. Um beijo. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.